A paz do Senhor Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos, meu Pai, por essa mensagem. Fala conosco ao nosso coração. Irmãos, abra a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, a fuga de Elias para Horebe. Amém? Que Elias tinha feito. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante. Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias, 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Aleluia. Existem momentos, meus amados irmãos, que é só Deus na causa, né? Deixa eu agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa mensagem. Pai, que venha ser as palavras do Senhor, não venha ser as minhas, Pai, mas as palavras do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu me esvazio de mim, Senhor, para que o Senhor, Espírito Santo, me aconselhe, Espírito Santo, me mostra o caminho. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Existem momentos, meus queridos amados, que nós somos tomados por uma grande exaustão. Nós somos tomados por uma ação muito exaustiva. Você que tem mais de 30 anos, você sabe o que é exaustão. E quem é mais novo dos 30 e tá às vezes sentindo o peso da exaustão e não tá sabendo, né, definir os sentimentos. Por que eu falo os 30? Porque é maturidade. Começa a vir a maturidade e as responsabilidades. Mas eu vou falar para você sobre Elias. Elias, ele estava numa situação de ter zelo pela obra de Deus. E grande foi o zelo pela obra de Deus, que quando não se fala de onde Elias surgiu, não se fala de que família, de se ele era um cara, uma pessoa conhecida, alguém, não se fala, só fala apenas o momento do ministério dele. Eu creio que ele se preparou muito diante do Senhor para poder enfrentar os profetas de Baal e Azerá. Porque ele falou para o povo: se for servir a Deus, sirva-o. Se for servir a Baal, sirva. Mas não fique em cima do muro. Porque ele tinha zelo com a obra do Senhor. E ele reconstruiu o muro. Ele reconstruiu ali o altar, não é o muro. Ele reconstruiu o altar. O altar da adoração que estava em ruínas em Israel. Porque o povo estava dividido. Estavam com o rei Acabe, um rei que casou com Jezabel, uma mulher pagã. Acordos
de reinados. Acabe, ele trouxe para Israel uma mulher totalmente sem temor algum a Deus e que servia deuses feitos por mãos humanas. Uma mulher que tinha um espírito de possessão. Havia na vida de Jezabel uma possessão maligna que colocava medo em qualquer pessoa. E na hora que Elias, ele está tendo zelo com a obra do Senhor, ele está naquele vigor de fazer a obra do Senhor, ele está naquele vigor do zelo da obra do Senhor, e aí ele chama o povo de Israel, Acabe, todo mundo está lá. Olha, se for para servir a Baal, que sirvam. Se for para servir ao Senhor, que sirvam. Ele havia já profetizado 3 anos sem chover na terra. E ele falou, só mediante a minha palavra vai voltar a chover. A intimidade que esse homem tinha com Deus. Essa intimidade que Elias havia com o seu Criador. Esse zelo que ele tinha em fazer a obra do Senhor. E ele, só mediante a minha palavra voltará a chover. E ficou sem chuva. Mas na hora que ele volta para profetizar a chuva novamente, ele volta pronto para o conserto. Ele volta para conserto. E Deus, ele está chamando nossa geração para um conserto. Deus está chamando a nossa geração para o arrependimento verdadeiro. Porque tem muitas pessoas que estão na situação do que nem do povo de Israel, em 2 caminhos. Será que eu sirvo a Baal? Será que eu sirvo a Deus? E fica naquele muro da indecisão. E ele entrou com conserto naquele lugar. Só que foi tão intenso todas as coisas. Daqui a pouco ele faz o sacrifício, ele arruma o altar do Senhor, e o Senhor, ele ora ao Senhor, e o Senhor responde com fogo. Os profetas de Baal foram envergonhados porque eles não tiveram resposta do Deus deles. E aí o Senhor responde a Elias de tal forma que coloca fogo no altar e bebe toda a água que está no holocausto. Ele encheu de água para ele mostrar que é a ação de Deus mesmo, não é algo humano, não é mágica. E daqui a pouco os profetas de Baal saem envergonhados e ele mata quase 900 profetas. Morrem naquele dia. Deus usa ele de tal forma naquele lugar. Porque se é o problema, é falso profeta, vamos matar os falsos profetas. Se não tem jeito mais, vamos exterminar da terra. Era assim, olho por olho, dente por dente. E ele foi naquele impasse. Mas depois ele caiu em si, depois que o Espírito Santo acalmou. O que eu fiz? A humanidade de Elias entrou em ação. Quando uma mulher apenas, veja que ele enfrentou mais de 800 homens. Quando uma única mulher possessiva, possuída pelo Satanás, uma única mulher coloca medo em Elias. Um homem que viu cair fogo do céu. Um homem com intimidade com Deus. Uma única mulher colocou medo. Porque Deus permitiu isso. Para ele ver que ele ainda era humano. E ele teve medo. Ele falou, preciso salvar a minha vida. Ele se preocupou com a vida dele. E ele fugiu. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba,
de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele fala: eu não estou aguentando mais. Eu estou num momento de exaustão. Eu não estou aguentando mais. Já tive demais. Já foi muitas emoções. Já tive bastante, Senhor. Senhor, agora tira minha vida. Eu não estou aguentando mais. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Lembrando que ele caminhou para o deserto um dia inteiro. Além da exaustão que ele vinha, imagina você caminhar o dia inteiro debaixo do deserto, do sol do deserto. E aí ele fala: tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E há momentos que nos sentimos dessa forma. Nos sentimos num estado de exaustão, num estado de que eu não aguento. É muita pressão. E aí, de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Quando ele fala levante-se e coma, ele está dizendo: ainda não chegou o teu tempo. Eu tenho uma promessa com você. Ainda não chegou a hora de parar. Levante-se e coma. É interessante que o anjo não vem pôr a mãozinha na cabeça de Elias e começa a dar espaço para Elias se lamentar. Mas ele fala: levante-se e coma. Aleluias, aleluias, aleluia. No momento que ele fala levante-se e coma, é o momento que ele está dizendo: Elias, não é da sua maneira, Elias. Elias, não adianta se fazer de vítima, Elias. Não adianta se colocar como um coitadinho. Elias, não adianta você se comparar aos seus antepassados. Elias, eu tenho um propósito. O Senhor tem um propósito com você. Você precisa se encher de novo. Você precisa se revigorar de novo. Você precisa deixar a exaustão de lado. Se levantar de uma forma diferente na terra. E Elias olhou ao redor. E ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. É interessante que o Senhor, ele coloca pão. É interessante que o Senhor coloca água. E esse pão é o pão da vida. E essa água é água viva. E o Senhor, ele visita dessa forma as nossas vidas. Que o Senhor Jesus derrama sobre nós o pão. Ele é o pão da vida. E ele derrama sobre nós água. Ele é a água da vida. E ele comeu e bebeu. E deitou-se de novo. Ele deitou-se de novo. Eu creio que o anjo olhou assim e falou assim: não, eu não estou acreditando. Eu não estou crendo nisso. De novo. Eu vou ter que chamar com ele de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma. Levante-se e coma. Eu acredito que o anjo já estava ficando até nervoso com ele. Você está achando que você vai ficar aí? Você vai ficar me recebendo a minha visita aqui? Você vai ficar aí parado? Não, você vai se levantar e você vai comer. E vai caminhar aquilo que Deus tem para tua vida, rapaz. Você está entendendo? Você vai se levantar e você vai comer e você vai em direção daquilo que Deus tem para tua vida. Não é para você ficar aí depressivo, jogado na cama, não. Jogado na pedra, na verdade, porque não era nem cama. Não adianta achar que você está confortável no deserto, porque deserto é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Servo do Senhor não vai morrer no deserto. Servo do Senhor não vai passar pelo deserto. Ele não fica no deserto, porque o deserto não é lugar de servos do Senhor. O deserto é o caminho só, é o lugar de passagem. Aleluia.
Então ele se levantou. É como se ele falasse: fazer o quê, né? Comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Quando nós estamos passando por um deserto, Deus quer ter um particular conosco. Esse momento ele estava no meio do caminho. E no meio do caminho nós queremos parar. No meio do caminho nós queremos desistir. Elias, ele estava no meio do caminho para chegar ao propósito do Senhor, ao particular do Senhor. Haja vista que Elias já tinha tido vários particulares com o Senhor, mas aquele dia foi um dia diferente. Ele já estava exausto. Ele começou a pensar que a obra ele que estava fazendo. E o Senhor tinha um particular com Elias. E no meio do caminho, ele queria desistir. No meio do caminho, ele disse: eu não estou aguentando mais. Quantas vezes nós estamos no meio do caminho e nós não falamos: eu não aguento mais, eu quero desistir. Parece que nós não vamos sair daquele deserto, parece que nós vamos ficar ali. Mas a verdade é uma, que o Senhor, ele te dá o pão em brasas e te dá água para você continuar caminhando, para você continuar indo na direção. Aleluias, aleluias, para você ir em frente. Não é para você parar, não é para você olhar para outros lados, é para você se manter firme, é para você se manter firme, é para você continuar, não é para você parar. Aleluias, 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 aleluias. E fortalecido com aquela comida. Nesta manhã o Senhor está te dando comida, o Senhor está te dando palavra, o Senhor está te dando água da vida, e Ele está te fortalecendo para a nova caminhada do particular que Ele terá com você. Aleluias, aleluias, aleluia. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. Eu creio que ele pensou: para onde que eu vou? Para que caminhada que eu faço? Mas o anjo estava levando, o anjo estava encaminhando. Ele não sabia para onde ele estava indo, ele apenas estava indo. Aleluias. O monte de Deus. Ele falou: eu vou para o monte de Deus. Há momentos que nós precisamos apenas ir para o monte de Deus. Eu não quero outro lugar. Eu quero o monte de Deus. Eu não quero saber de nada. Se o Senhor está me fortalecendo para continuar caminhando, eu preciso ir para o monte do Senhor. Se é o Senhor que está me fortalecendo, é o Senhor que está me renovando, eu preciso desse monte. Eu não preciso de outra coisa, eu preciso do monte do Senhor, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna. Cheguei no monte, agora eu vou entrar numa caverna e vou descansar. Quem sabe o Senhor fala comigo nesse lugar. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a epígrafe vai falar aqui novamente: e o Senhor aparece a Elias. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Muitas vezes o Senhor vai chegar já dessa forma contigo: o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. Você tem algo a fazer. Por que você está desanimando? Por que você está parando? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos.
Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Elias, você não é para ficar na caverna. Elias, não é para você ficar parado aí. Elias, eu vou falar com você no monte. Eu não vou falar com você dentro da caverna, porque eu nem gosto de caverna. Eu vou falar com você no monte. Saia agora desse lugar e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Porque o Senhor vai passar. E eu vou ter um particular com você, Elias, como jamais você teve. Elias, você está nas minhas mãos. Aleluias! Quantos Elias neste lugar? Quantos Elias aí do outro lado que está querendo se enfiar numa caverna? Quantos Elias que estão querendo se enfiar numa caverna, que passou pelo deserto e está exausto, mas nesta manhã Deus está te fortalecendo. Nesta manhã Deus está falando para você: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Não é para você ficar numa caverna, não é para você ficar depressivo, não é para você ficar angustiado, não é para você pensar que você é a última bolacha do pacote. Você agora vai se colocar na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar nesse lugar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. O Senhor não estava naquelas manifestações que talvez eu e você naquele momento vai falar: nossa, Deus está aqui. E o Senhor não estava naquelas manifestações. Porque até o caminho da vitória, até o caminho da bênção, as coisas vão te assustar, as coisas vão tirar você, para tirar a sua visão, para distrair. Você está entendendo? Quando vem um fortíssimo vento, é para distrair Elias. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou rochas diante do Senhor. É para assustar Elias. É para Elias voltar para a caverna de novo. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Novamente o terremoto é para tirar nossa visão, é para colocar o nosso medo, para que o nosso medo não nos deixe alcançar a plenitude do Senhor nas nossas vidas. Era para Elias voltar de novo para a caverna. E o Senhor não estava no terremoto. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Talvez se eu e você visse aquele fogo e falar: nossa, Deus está aqui. E Elias ficou vendo tudo aquilo. E ele não voltou para a caverna. Se fosse eu e você, talvez a gente via todas essas coisas. Eu vou me abrigar na caverna. Mas ele entendeu a ordem. Saia da caverna. Ele entendeu a ordem que não era para ele voltar para a caverna, mas era para ele sair da caverna. Talvez se eu ou você estivesse ali, nós ficaríamos assustados com essas manifestações. Espera aí, um terremoto, vou para a caverna. Espera aí, um fogo, eu vou para a caverna. Um vento forte, eu vou para a caverna. Eu vou me abrigar na caverna. Mas quando Deus dá a ordem, você vai sair daqui, você vai para até ali. É ali que você tem que ficar. Independente da situação, você vai ficar ali. Você não vai sair. Oh, aleluia. Aleluia. Tem gente nesse lugar que está decidindo sair da igreja. E Deus não está aprovando. Deus não está aprovando a sua saída. Se você sair, você vai sair pela tua vontade. Aleluias, aleluias. Deus está falando nesse lugar.
E se você sair pela tua vontade, você vai arcar com as consequências. Então toma juízo, em nome de Jesus. Não vai se colocar na caverna. Você vai enfrentar o terremoto, você vai enfrentar o que tiver que enfrentar. Mas o Senhor vai vir falar com você. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Olha, novamente o Senhor está perguntando para ele. O Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Elias, você quer ir embora, né? Mas você tem coisa para fazer. Você vai fazer primeiro. Depois que você fizer, aí eu vou ver o que eu faço com você. Jeú matará todo aquele que escapar de espada de Israel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias estava pensando que era a última bolacha do pacote. Eu sou a última pessoa que sobrou, o único que te adora nesse lugar. E o Senhor falou: não, Elias, 7.000 almas não se renderam. 7.000 almas não se renderam a Baal. 7.000 almas não beijaram. 7.000 almas não pegaram Baal como Deus. Eu ainda sou o Deus deles. Eles ainda oram a mim. Então, Elias, se coloca na posição. Volte pelo caminho que você veio. E agora você tem algo para fazer. Você tem outra missão. Na hora que você terminar a sua missão, eu vejo o que eu faço contigo. Aleluia. Glória a Deus. É bom a gente ouvir a voz de Deus. Quando nós estamos para sair da caverna, para termos um particular com o Senhor, coisas vão aparecer no nosso caminho. Situações virão ao nosso encontro. Mas nós precisamos estar na posição. Nós precisamos estar diante do Senhor. Nós necessitamos caminhar na direção do Senhor. Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Se há alguém entre nós que estava na caverna, levou um chacoalhão hoje, né? Aleluia, glória a Deus.